E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre organelas endomembranosas. O sistema de endomembranas é uma estrutura exclusiva das células eucariontes, tá? E corresponde ao seu compartimento mais volumoso. Ele está distribuído, então, por todo o citoplasma e é constituído por vários compartimentos, conforme vocês vão ver na aula de hoje. E esses compartimentos, eles são colocados na forma de cisternas, assim, sacos e vesículas que se comunicam entre si. A comunicação entre eles pode ser feita de modo direto pela continuidade de suas membranas, como no caso do núcleo, né, do envelope nuclear e do retículo endoplasmático rugoso, ou pode ser mediado por vesículas transportadoras, que brotam do compartimento de origem e se fundem com a membrana do compartimento de destino, o que ocorre, por exemplo, entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. O tamanho e a distribuição citosólica do sistema de endomembranas vai variar nos diferentes tipos de células. Com base nas funções que esse sistema apresenta e que serão discutidos ao longo desta aula, vai ficar muito mais fácil para você compreender por que ele é muito desenvolvido nas células de órgãos secretores como as glândulas, enquanto que ele vai se apresentar reduzido nos oócitos, nas células pouco diferenciadas e nos reticulócitos, que são as células que produzem exclusivamente proteínas citosólicas. Vamos nessa? Fazem parte, então, do sistema de endomembranas as seguintes organelas: o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, os endossomos e os lisossomos. Uma característica que é comum a todas essas organelas é o fato delas serem revestidas, então, por essa dupla camada lipídica, semelhante à membrana plasmática. Essa semelhança é um dos pontos principais que suportam a hipótese de sua origem evolutiva ter sido devido a invaginações que se desprenderam da própria membrana plasmática, embora, vocês já viram em membrana que a estrutura varia um pouco entre eles. Portanto, se você visualizar o sistema de endomembranas como uma rede de cisternas, sacos e vesículas revestidas por bicamada lipídica, irá facilmente deduzir que uma das camadas de lipídios dessa membrana fará contato com o citoplasma da célula, enquanto que a outra parte estará voltada para a cavidade interior da organela, ou seja, para o seu lúmen. Assim, para facilitar a apresentação deste conteúdo, nós vamos denominar tais camadas respectivamente como a face citossólica e a face luminal. O retículo endoplasmático desempenha diversas funções celulares, mas está envolvido principalmente na síntese de lipídios, assim como de enzimas lisossomais, de proteínas de membrana e de proteínas que são usadas para exportação. Esta estrutura pode ser encontrada em todas as células eucariontes e constitui sua maior organela. O retículo endoplasmático ele é formado por essa rede de túbulos e vesículas achatadas que se estende a partir do envoltório nuclear, percorrendo grande parte do citosol. Toda essa rede ela é revestida por uma bicamada lipoproteica que limita o espaço interno único e contínuo de todo o retículo endoplasmático, chamado também de lúmen do retículo endoplasmático ou espaço cisternal. É nesse espaço onde se encontram as proteínas residentes do retículo e onde ocorrem todas as reações envolvidas no empacotamento e processamento das proteínas destinadas a lisossomos, à membrana e também para o exterior da célula. Existem dois tipos morfológicos de retículo: o retículo endoplasmático liso, que a gente chama também de REL, e não possui ribossomos, e o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de HER, que apresenta ribossomos associados à sua membrana, conforme na figura vocês estão vendo. É no retículo endoplasmático liso, por exemplo, que ocorre a síntese de fosfolipídios que irão constituir todas as membranas celulares. Embora muitos tipos celulares apresentem pouco REL, em alguns tipos de células esta organela é bastante abundante.
É o caso dos hepatócitos, que são as células do fígado especializadas na detoxificação de compostos químicos hidrofóbicos, como os pesticidas, os agentes carcinogênicos que a gente acaba ingerindo com os alimentos e até com os medicamentos. Então, se você parar um minuto para pensar, verá que depois de sintetizadas essas proteínas, todas elas deverão ser distribuídas para os mais diversos compartimentos celulares, como o núcleo, as mitocôndrias, os lisossomos, para a membrana e mesmo para o meio extracelular. E como que isso é possível? Na verdade, cada proteína nasce com uma pequena sequência de aminoácidos que diz para a célula a qual compartimento ela pertence. Deste modo, todas as proteínas cujo destino é o núcleo apresentam, na sua composição, uma sequência de aminoácidos em comum, que as marcam como proteínas nucleares. Da mesma forma, as proteínas mitocondriais apresentam sequências comuns entre si, porém diferentes daquelas encontradas nas proteínas nucleares, que permitem que a célula as conduza para a mitocôndria e não para o núcleo. Além desta sinalização na proteína, existem também fatores celulares que reconhecem estes sinais e promovem também a correta distribuição das proteínas para os seus diferentes locais de atividade. Então, o direcionamento ou distribuição das proteínas para o seu destino celular apropriado pode seguir dois processos diferentes. O primeiro, que envolve o direcionamento da proteína para o seu destino, logo após a sua síntese ter sido completada pelos ribossomos citoplasmáticos, e o segundo processo, que requer a passagem prévia das proteínas pela chamada via secretora. Neste grupo de proteínas estão incluídas não somente aquelas que serão efetivamente secretadas da célula, como a insulina, mas também as proteínas integrais da membrana plasmática, as hidrolases ácidas dos lisossomos, assim como as proteínas que atuam no lúmen do retículo endoplasmático e do Golgi. Desculpa. Assim, as proteínas que atravessam a via secretora, elas apresentam uma marcação específica que as distingue das demais. Esta marca corresponde a uma sequência de cerca de 20 a 30 aminoácidos localizados na extremidade amino-terminal dessas proteínas e que é denominado peptídeo sinal. Em outras palavras, o peptídeo sinal corresponde aos primeiros aminoácidos da proteína nascente, que são apresentados pelos ribossomos livres do citoplasma e que têm a função de encaminhar sua síntese para o retículo endoplasmático. E como que a síntese proteica iniciada no citosol é conduzida e complementada no retículo endoplasmático? Conforme vocês estão vendo nessa figura, a presença de um fator citoplasmático é o que se liga ao peptídeo sinal assim que ele emerge do ribossomo. Este fator, denominado partícula reconhecedora do sinal, ou PRS, é um complexo formado por 6 pequenas proteínas associadas a uma molécula de RNA citossólico pequeno, moléculas cuja organização está representada na figura do slide seguinte. Mas então, quando o PRS reconhece e se liga ao peptídeo sinal, a síntese proteica é momentaneamente interrompida e todo o complexo agora formado pelo ribossomo, pelo RNA mensageiro, pela proteína nascente mais a PRS é atraído e aderido à face citossólica da membrana do retículo endoplasmático. Como você pode observar, ainda nessa mesma face da membrana do retículo, encontram-se expostos receptores para o PRS, assim como para os ribossomos. Os primeiros atraem a PRS e todo o complexo a ela associado, enquanto que os outros mantêm os ribossomos presos à membrana do retículo endoplasmático. Uma olhada mais atenta revela que logo após a união
do ribossomo ao receptor, a PRS se separa do complexo e é liberada no citoplasma para sequestrar novos ribossomos para o retículo endoplasmático. Nesse momento, a síntese proteica que havia sido interrompida pela presença da PRS é retomada e a proteína agora cresce em direção ao lúmen do retículo endoplasmático rugoso, atravessando então um túnel proteico que cruza essa membrana do retículo. Este túnel é chamado também de translocon e encontra-se associado ao receptor do ribossomo, assim como a outros elementos envolvidos na translocação da proteína nascente. Nesse slide, a gente consegue observar como que a estrutura da partícula reconhecedora do sinal, PRS, ela é montada. Então, existem a presença aí de 6 proteínas, a P9, a P14, a P19, a P54, a P68 e a P72, que compõem a PRS junto com um RNA mensageiro em torno de 300 nucleotídeos. Prestem atenção à figura que cada uma das partes tem uma função específica que vai interagir ou com os ribossomos, ou a parte que é responsável pela transferência da proteína para o interior do retículo endoplasmático rugoso, e a porção que é a porção de reconhecimento que liga-se então ao peptídeo sinal. Importante notarmos que depois que a proteína começa a crescer no interior do retículo endoplasmático rugoso, a peptidase do sinal, uma enzima presente na face luminal, ou seja, interna da membrana do retículo endoplasmático rugoso, reconhece uma sequência de aminoácidos que se segue ao peptídeo sinal e corta a proteína neste ponto. Com isso, o peptídeo sinal ele é liberado e degradado dentro do retículo endoplasmático rugoso. Depois que o peptídeo sinal foi removido, a síntese continua normalmente até que o último aminoácido seja adicionado à proteína, que uma vez completa é liberada no lúmen do retículo endoplasmático rugoso. Deste ponto em diante, os ribossomos aderidos à face citosólica da membrana do retículo endoplasmático rugoso não são mais necessários, de modo que se desprendem do seu receptor e são liberados no citosol. Porém, as proteínas recém-sintetizadas ainda irão sofrer uma série de modificações ao longo do seu trajeto pelo interior do sistema de endomembranas. Vamos ver como isso acontece. Algumas proteínas sintetizadas pelos ribossomos do Hare atuam no interior dessa organela e por isso são chamadas de proteínas residentes do Hare. Essas proteínas são as principais responsáveis pelas modificações conhecidas como pós-traducionais, que as proteínas em trânsito pelo Hare sofrem. Dentre essas modificações, podemos citar a série de dobras que elas devem sofrer para adquirirem suas estruturas secundárias e terciárias. Este dobramento é papel dessas proteínas residentes do Hare, da classe das chaperonas, que contam com o auxílio de outras residentes, como as proteínas de sulfeto isomerases, que dirigem a formação de pontes de sulfeto, as quais são responsáveis pela estabilização da conformação final das proteínas secretadas. Mas a grande maioria das proteínas que ingressam no sistema de endomembranas adquire longas cadeias de carboidratos, também chamados de oligosacarídeos, de modo que se convertem em glicoproteínas. Inicialmente ocorre a formação de um oligosacarídeo composto por 14 unidades, sendo 2 resíduos de N-acetilglicosamina, 9 manoses e 3 glicoses. Como pode ser observado na figura, este oligosacarídeo encontra-se ligado a um lipídio especial da face luminal da membrana do retículo endoplasmático rugoso, denominado dolicol. A glicosilação das futuras glicoproteínas depende da ação de outras proteínas residentes do Hare, as oligosacariltransferases,
que reconhecem um aminoácido, asparagina, do polipeptídeo nascente e efetuam a transferência do oligosacarídeo ligado ao dolicol para este aminoácido. Na verdade, o processo de glicosilação, ou seja, a adição de oligosacarídeos às glicoproteínas, ocorre enquanto a proteína atravessa a membrana do Hare, antes mesmo de sua síntese ter sido completada. Além disso, vale a pena ressaltar que esse mesmo oligosacarídeo de 14 unidades é adicionado a todas as diferentes glicoproteínas produzidas no Hare. Nesse próximo slide, o oligosacarídeo precursor com 3 glicoses, 9 manoses e 2 acetilglicosamina, depois de ser transferido para a proteína nascente, nesse passo 1, sofre 3 reações separadas. A primeira, o resíduo terminal da glicose é removido por uma glicosidase do tipo 1. Para o passo 2, na segunda, o oligosacarídeo sofre a ação de uma glicosidase tipo 2, que remove os 2 resíduos seguintes de glicose. Finalmente, uma das 9 manoses é removida pela manosidase. E a cadeia remanescente continua a ser processada no complexo de Golgi, onde sofre 9 adições e remoções de monossacarídeos diferentes conforme o tipo de glicoproteína a ser formada. Não são conhecidos os mecanismos reguladores que levam as glicoproteínas a sofrer um tipo de processamento e não outro. No entanto, em todos os casos, a cadeia final conserva as 2 acetilglicosaminas e as 3 manoses, que são proximais do oligosacarídeo original. Aqui nós temos, então, uma micrografia eletrônica, né, do sistema de Golgi, e um desenho esquemático sobre ele, onde a gente pode observar que o complexo de Golgi ele consiste de um sistema de cisternas empilhadas situado entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática. Cada cisterna corresponde a uma grande vesícula achatada, limitada por uma bicamada lipídica. Uma unidade do Golgi é chamada de dictiosomo e compreende de 4 a 6 cisternas empilhadas, que apesar de próximas, não representam continuidade física entre si. O conjunto de dictiossomos compreende o complexo de Golgi de uma célula. Embora em um único e grande dictiossomo seja observado nas células secretoras, nas células hepáticas e em alguns flagelados unicelulares, observam-se cerca de 50 pequenos dictiossomos que ocupam cerca de 2% do seu volume citoplasmático. Isso revela uma grande variação no número de dictiossomos que formam o complexo de Golgi dos diferentes tipos celulares. Na maioria das células, o complexo de Golgi posiciona-se estrategicamente entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática. Essa disposição espacial do Golgi no citoplasma reflete sua relação funcional direta com o retículo endoplasmático e a membrana. Embora sua localização e seu número variem nos diferentes tipos de células, os dictiossomos apresentam características morfológicas constantes. De um modo geral, a pilha de cisternas que forma um dictiossomo adota uma forma curva, que lembra uma pilha de pratos com a face convexa, denominada de face cis, voltada para o Hare, e a face côncava trans, voltada para a membrana. Observando a figura, você pode ver que as cisternas do complexo de Golgi se organizam em uma rede cis formada pelo acúmulo de vesículas transportadoras provenientes do Golgi, provenientes do retículo endoplasmático rugoso, uma cisterna cis voltada pela fusão gradual das vesículas que compunham a rede cis,
uma ou mais cisternas médias fisicamente independentes das demais componentes do dictiossomo, uma cisterna trans, onde se acumulam os produtos de secreção maduros e prontos para serem distribuídos, uma rede trans, formada pelas vesículas que brotam da cisterna trans e que são encaminhadas para a membrana ou outro compartimento celular. Com essa visão, podemos considerar que o local de entrada de substâncias no complexo de Golgi consiste de sua face cis, enquanto que o sítio de saída é sua face trans. No percurso entre a chegada na face cis até a saída na face trans, as moléculas provenientes do HER precisam atravessar todas as cisternas intermediárias do Golgi. Em cada um desses compartimentos estão distribuídas diferentes enzimas que agem sequencialmente sobre as moléculas em trânsito, adicionando ou removendo sua estrutura original, diferentes grupamentos químicos como sulfato, fosfato, resíduos de açúcar. Assim, na rede cis estão presentes fosfotransferases especializadas em fosforilar resíduos de manoses nas enzimas destinadas aos lisossomos. Já no interior da cisterna cis, é rico em manosidase do tipo 1, que remove as manoses da fração glicídica das glicoproteínas. Outras manoses podem ser removidas dessas glicoproteínas quando elas atravessam as cisternas médias do Golgi, dada a presença de manosidases do tipo 2 e 3 nesse compartimento. Ao mesmo tempo, a presença de N-acetilglicosaminas transferases nessas mesmas cisternas garante a adição de novos monossacarídeos a essas proteínas. Esse conjunto todo de modificações é o que nos referimos há pouco como o processamento que as proteínas e os lipídios sofrem ao atravessarem o Golgi. Uma vez processadas, então, essas moléculas tornam-se biologicamente ativas e são, enfim, liberadas na face trans para o seu destino funcional. Mas como que se dá o movimento dessas moléculas através dos diferentes compartimentos celulares? Por meio de vesículas transportadoras. Lembre-se de que todos os elementos do sistema de endomembrana são limitados por uma bicamada lipídica, semelhante à membrana plasmática, como vimos nas aulas anteriores. Deste modo, apresentam as mesmas propriedades que a membrana plasmática, inclusive a sua fluidez. Essa propriedade em especial permite que duas membranas originalmente distintas se fusionem e se tornem contínuas. Deste modo, fica fácil imaginar como ocorre o tráfego de algumas proteínas e lipídios dentro da célula. Se você observar na figura, poderá acompanhar todo o caminho percorrido pelas proteínas que serão secretadas para o meio extracelular. Depois de liberadas no lúmen do HER, essas proteínas se movem pelo interior da organela e, quando maduras, são direcionadas para o Golgi por meio de vesículas que brotam da membrana da região específica do HER. Essas vesículas se deslocam pelo citoplasma em direção à face cis do Golgi, onde irão se fundir com outras vesículas ali presentes, formando uma nova cisterna cis-Golgi. Uma vez que não há continuidade entre as cisternas do Golgi, as moléculas transitam de uma cisterna a outra dentro de pequenas vesículas em uma sucessão de brotamentos e fusões que ocorrem na borda lateral do Golgi até que cheguem à rede trans. As vesículas que formam a rede trans são, enfim, deslocadas em direção à membrana plasmática, com a qual se fundem e descarregam seu conteúdo no meio extracelular. Mas lembre-se, a eliminação de substâncias produzidas pelas células também podem acontecer, o que denominamos de exocitose. Lembre-se que o meio extracelular não é o único destino das proteínas que atravessam o sistema de endomembranas da célula. Assim, na figura, você pode notar também que a rede trans do Golgi também emite vesículas transportadoras, denominadas de endossomos. Essas vesículas transportam as hidrolases ácidas lisossomais
e integram dentro do sistema de endomembranas um subsistema importantíssimo para o funcionamento da célula, dedicado à digestão de substâncias. Aqui nessa figura, você observa maiores detalhes do trajeto traçado pelas hidrolases ácidas e das modificações por elas sofridas para o seu endereçamento aos endossomos. Observe que assim que essas enzimas chegam à rede cis do Golgi, elas são covalentemente modificadas pela adição de um fosfato ao carbono 6 de uma das manoses, que compõe a sua fração glicídica. Então, estas enzimas são também glicoproteínas e estão sujeitas à ação das enzimas residentes do Golgi, como descrito anteriormente. Essas modificações, que chamaremos de manose 6-fosfato, M6P, além de impedir que novas manoses sejam removidas desta classe especial de glicoproteínas, também constitui o sinal que as conduz até a região de saída do Golgi e as coloca nos setores da rede trans-Golgi reservados para seu envio aos endossomos. Nesses setores existem receptores específicos para M6P, aos quais se ligam somente as proteínas que receberam essa modificação, ou seja, somente as enzimas direcionadas aos endossomos. Por fim, o acúmulo destas enzimas nestes setores do Golgi faz com que brotem vesículas carregadas de enzimas hidrolíticas que são direcionadas aos endossomos e se fundem aos mesmos, liberando seu conteúdo no interior dessa organela. Uma vez que as proteínas secretadas para o exterior não recebem a M6P, a célula consegue distinguir esses dois grupos de proteínas, garantindo que as vesículas que transportam as enzimas hidrolíticas se fundem aos endossomos e não se dirijam à membrana plasmática, evitando assim graves consequências para a célula e para todo o organismo. Mas, ao contrário do que você pode estar imaginando, o trânsito de substâncias pelo sistema de endomembranas não se dá numa única direção. Por meio dessas vesículas que brotam da membrana plasmática, a célula consegue importar também grandes partículas ou mesmo grandes quantidades de pequenas partículas de uma única vez e conduzi-las, assim, para serem digeridas em compartimentos adequados. Esse transporte de solutos em quantidade é denominado, então, endocitose e complementa o transporte ativo e passivo de substâncias através da membrana estudados nas aulas anteriores. De acordo com o tamanho e as propriedades físicas deste material que vai ser incorporado, esse mecanismo pode ser do tipo pinocitose ou fagocitose. A fagocitose permite a incorporação de partículas relativamente grandes e estruturadas, do tipo sólidas no geral. Nos organismos unicelulares, como os protozoários, a fagocitose compreende um processo importante para a obtenção de nutrientes, enquanto que nos organismos multicelulares constitui um meio de defesa ou limpeza, capaz de eliminar pequenos parasitas, bactérias, células prejudiciais ou danificadas, envelhecidas ou em processo de morte celular. Neste caso, a fagocitose depende da ligação da partícula a ser englobada em receptores presentes na superfície de poucos tipos celulares, principalmente nos macrófagos e nos neutrófilos. Uma vez que o material foi fixado à superfície externa destas células, a membrana plasmática emite prolongamentos denominados pseudópodes, que envolvem e internalizam o material agora englobado. Então, além da fagocitose, tem também a pinocitose, que ela é caracterizada pela entrada contínua de líquidos junto com pequenas moléculas e proteínas dissolvidas nele. Esse processo se dá pelo acúmulo dessa substância sobre a face externa da membrana plasmática, o que leva à formação de pequenas depressões que se transformam em fossetas e que finalmente se desprendem da membrana na forma de pequenas e numerosas vesículas pinocíticas. Estas, uma vez
dentro já da célula, fundem-se entre si e aos endossomos, resultando na digestão de seu conteúdo. No organismo humano, por exemplo, é através do processo de pinocitose que as células do intestino delgado capturam gotículas de lipídios resultantes da digestão de alimentos, tá? Para a pinocitose, não existe a necessidade desse receptor, como vocês estão observando na figura. Aqui nessa figura, a gente consegue ver um outro exemplo, que é a exocitose, né? A micrografia está mostrando aí para vocês como que esse material do interior da célula consegue ser eliminado através, então, dessas vesículas secretórias que fazem a fusão dessas membranas, pelas membranas terem essa característica de semelhança, né, e de fluidez, fazendo então a eliminação do material para o meio externo. Acredita-se que quando os dois tipos de endossomos se fundem, então eles colocam em contato as enzimas digestivas e o material a ser digerido, quanto às enzimas responsáveis, né, pela própria digestão. Essa fusão, então, desses dois elementos, do endossomo com aquilo que vai ser digerido, nós passamos a chamar, então, desse processo de digestão lisossomal. E o lisossomo, então, é o local onde essa digestão se processa. Então, na verdade, a formação do lisossomo é o conteúdo junto dessas enzimas, né, através da fusão dessas vesículas. E se compararmos os lisossomos de diferentes células, nós vamos ver que eles apresentam um polimorfismo bastante acentuado. Isso quer dizer não apenas porque têm aspectos e tamanhos variados, mas também porque apresentam variação nos seus componentes. Além de uma grande diversidade de material englobado por essas organelas, cada tipo de lisossomo apresenta uma combinação singular de cerca de 50 tipos diferentes de enzimas hidrolíticas. Uma vez no interior dos lisossomos, todas as macromoléculas orgânicas endocitadas são reduzidas a seus componentes básicos. Ou seja, se tiver proteína, nós teremos os aminoácidos. Se for uma quantidade de um glicídio muito grande, nós teremos os monômeros de glicose, por exemplo. Assim, os carboidratos, os lipídios e as proteínas vão ser digeridos por enzimas hidrolíticas, gerando monossacarídeos, ácidos graxos e aminoácidos, respectivamente. Mas, se pensarmos que os principais componentes celulares são carboidratos, lipídios e proteínas, como que a célula consegue sair ilesa da ação de suas próprias enzimas digestivas? Gente, é porque essas enzimas só se tornam ativas num pH ácido. E se vocês observarem na figura, nós temos aí uma bomba de hidrogênio, que tem a função justamente de manter o pH em torno de 5, né? Fazendo com que essas enzimas se tornem ativas. Esse bombeamento, então, é feito através de uma bomba, então, por transporte do tipo ativo.